revista Nature, publicação renomada na área científica, divulgou que cientistas alemães e holandeses encontraram um anticorpo capaz de bloquear o coronavírus. Quando o vírus entra no corpo humano, o mecanismo de defesa é ativado. Os linfócitos B, um tipo de glóbulo branco produzido pela medula óssea, são acionados. São eles que reconhecem o antígeno, ou seja, o vírus que chegou ao organismo. Assim que identificam de que tipo de inimigo se trata, os linfócitos B produzem os anticorpos. Para cada vírus é preciso um tipo de anticorpo diferente. De novo, a ligação das proteínas acontece. Assim como o vírus tem um encaixe específico nas células, os anticorpos também funcionam como chaves, que entram na fechadura do vírus e neutralizam o inimigo. Quando uma pessoa é infectada ou vacinada, ela forma anticorpos contra o agente agressor. A doutora Ana Maria Moro está à frente de uma pesquisa promissora desenvolvida no Instituto Butantan, em São Paulo. Nossos repórteres conversaram com ela via Skype. Como Ana Maria é um dos maiores nomes na área da pesquisa, a orientação é que ela evite qualquer contato para não ser contaminada. A pesquisadora busca um produto feito com anticorpos monoclonais neutralizantes, encontrados no sangue de pessoas que já se curaram da doença, para tentar matar o vírus no organismo de pacientes infectados. Uma equipe vai coletar o sangue de pacientes que já se curaram da Covid-19. A partir desse material, começa uma pesquisa muito minuciosa. Uso um conjunto de marcadores para coletar esses linfócitos B, que é como buscar agulha em palheiro. A pesquisa com anticorpos monoclonais neutralizantes começou no laboratório da Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos, para o combate ao HIV. A universidade e o Instituto Butantan firmaram parceria e tiveram resultados excelentes também no combate ao tétano e ao Zika vírus. Diante de tantos estudos, uma pergunta ronda a cabeça de muita gente. Por que algumas pessoas têm anticorpos que combatem o novo coronavírus e outras não? E esse é um processo que acontece ao acaso, dentro de cada pessoa. Então, uma pessoa ela não vai ter uma mistura de anticorpos diferente à outra. Infecções virais, dificilmente você consegue tratar com um único medicamento, tá? Por quê? O vírus é muito espertinho, né? Então, se você bloqueia uma via do seu ciclo de vida, ele muitas vezes consegue contornar esse problema, ou gerando proteínas aí mutantes, né, que não, fechaduras que não encaixam mais a chave, que é o medicamento. Contornar os mecanismos de defesa da célula são as chamadas mutações. Preste atenção agora às revelações da chefe das pesquisas do Instituto Butantan. A boa notícia, pouco divulgada até agora, é que o vírus não parece sofrer muitas mutações, o que levaria os cientistas a encontrar com mais facilidade uma vacina eficiente. Alguns estão altamente mutáveis, como o vírus da influenza, né, que a vacinação precisa ser repetida anualmente por causa disso. Outros vírus são pouco mutáveis. Felizmente, o coronavírus parece que é desse tipo que a mutação não é muito importante. Quando um vírus é estável, é considerado estável, como no caso do corona, a possibilidade de encontrar uma vacina que seja eficiente é mais fácil. A pesquisa com os anticorpos que a equipe da doutora Ana Maria está desenvolvendo geraria um tipo de medicamento seguro, sem praticamente nenhuma reação adversa. Mas ainda há entraves para se chegar lá. Olha, é bastante difícil porque nós dependemos de todos os reagentes importados. Se tudo isso estivesse funcionando hoje, acho que talvez em 6 meses poderia ter sequências identificadas.
O doutor José Mauro Puccini é hematologista do Hospital Albert Einstein e também trabalha com anticorpos. Enquanto a equipe dele está no laboratório do hospital, o doutor José Mauro precisa ficar isolado. Ele é uma peça-chave na pesquisa e precisa evitar contato com pacientes contaminados. O tratamento que a equipe do Einstein investiga, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital das Clínicas, é a imunoterapia passiva, ou seja, injetar o plasma do sangue de pessoas que já se curaram do coronavírus em pacientes que estão com a doença. Isso foi usado até a década de 40. Na década de 40 começaram a aparecer os antibióticos, outras medicações, isso perdeu força. E agora, no século XXI, com os outros coronavírus, o SARS, o MERS, e até mesmo no Ebola, alguns grupos de pesquisadores tentaram utilizar essa mesma metodologia, esse mesmo conceito, com resultados interessantes. Só no Hospital Albert Einstein, 30 pacientes já receberam plasma de 130 doadores que se curaram da doença. Não há relato de transmissão por coronavírus por transfusão de sangue. Os doadores devem preencher os seguintes pré-requisitos: ter entre 18 e 60 anos, pesar mais de 65 quilos e ter testado positivo para o coronavírus há mais de 14 dias. O Luciano é médico e teve um quadro moderado de Covid-19. Veio fazer o teste chamado SWAB, que coleta amostras da saliva e da secreção do nariz para ver se ele está com o vírus ativo. O Rogério veio doar o plasma, mas o teste apontou que ele ainda apresentava fragmentos de vírus no corpo, mesmo depois de 15 dias de quarentena e de estar assintomático. O bancário teve que esperar mais um tempo e refazer o exame, que confirmou que ele estaria pronto para doar. E já há alguns indícios do porquê alguma pessoa tem mais anticorpos, outras têm menos? Existe algum estudo nesse sentido? Tem muita gente estudando em todos os lugares, ainda não há. Pode ter a ver com alguma situação de base da pessoa, pode ter a ver com a carga que ela recebeu de vírus que não era tão grande, portanto ela não precisou responder com tantos anticorpos. Tem uma infinidade de questões que podem fazer com que a pessoa responda com mais ou menos anticorpos. Outra parte do quebra-cabeça que os cientistas tentam encontrar é quanto tempo dura a imunização em cada pessoa. Então, classicamente, a nossa imunidade dura muito tempo. Tanto é que a gente toma vacinas para determinados agentes em criança e isso vai, às vezes, o resto da vida. Outras imunidades, outros tipos de imunidade não duram tanto tempo. No caso do coronavírus, não se sabe. O que se acredita é que sim, isso deve durar muito tempo, mas não se sabe. Mas o que está se falando atualmente é que parece que o risco de infecção não existe ou é muito baixo, mas isso não está cabalmente comprovado. Os resultados do tratamento com plasma ainda devem ser analisados nas próximas semanas. Mas, por enquanto, os pacientes estão respondendo de forma positiva. A necessidade latente de se encontrar um caminho cria uma corrente de solidariedade. Apesar do sofrimento e da tragédia disso tudo, eu acho que essa experiência toda tem sido muito rica para mim e uma alegria ver os nossos profissionais que trabalham com a gente ao nosso lado, subordinados, superiores, parceiros das instituições ajudando da mesma maneira e todo mundo pronto para te dar uma resposta em 5 minutos. Eu acho que é necessário, nesse momento da vida, não só para médicos, enfermeiros, para quem trabalha na saúde, mas para todos, muita capacidade, muita tolerância para o desconhecido. Só tem uma maneira de derrotar esse vírus, ciência e estarem unidos. A gente vai derrotar esse vírus, a gente tem que estar otimista. A gente quer que funcione, espera que funcione, seria muito bom. Pode ser que não funcione. E se não funcionar? Se não funcionar, nós vamos buscar outras pesquisas com outros remédios até achar que funcione. O
Dossiê CNN termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Na próxima semana a gente volta com outras novidades sobre a investigação dos cientistas para enfrentar a Covid-19. Até lá, então. Boa noite.